Bem-vindos! Nesse vídeo faremos uma breve introdução sobre o banco de referências BibTeX, como configurar, como trabalhar com ele. Vamos imaginar uma referência retirada de uma monografia, de um trabalho, uma citação qualquer. Como converter uma referência que está no formato texto, que está citada independente da norma, numa base de referências BibTeX. Para isso, primeiro precisamos saber qual o tipo de referência. Uma das fontes para conhecimento do tipo de referência é a própria BNT 6023. Quando a gente chega no capítulo 7, nós podemos ver que tem vários modelos de referência, mostrando o exemplo de como que se monta cada um deles e explicando um pouquinho de cada modelo. No nosso caso, analisando o texto apresentado, ela trata-se de uma monografia no todo, em meio eletrônico. Tem que levar em conta também os elementos que compõem a referência. Observando a própria BNT, lá no capítulo 4 nós temos os elementos da referência. Quais os elementos que eu devo utilizar? Que elementos que devem compor o banco de referências? E aí a gente vem para um outro fator preponderante, que são as plataformas de acesso. Quando a gente pensa em quais os elementos eu devo usar, a resposta é bem simples. Eu devo usar todos os que eu encontrar. Sejam esses elementos essenciais, ou conhecidos como Recorded Fields, que caracterizam a referência, caracterizam o tipo da referência, assim como os elementos complementares, os Optional Fields, que são a identidade da referência. São as informações que hoje são utilizadas também para indexar essa referência. A plataforma LaTeX, por exemplo, exige o ISBN, o ISSN, o DOI, que são elementos complementares. Para conhecermos os tipos dos elementos complementares, podemos voltar para a própria BNT, onde nós temos lá no capítulo 3 as definições e os termos que são usados. Essas definições dos elementos. Isso é obrigação de quem vai montar um banco de referências, conhecer todos esses elementos, a característica deles e aonde aplicar, assim como a caracterização do tipo de referência. E aí, o que é BibTeX? BibTeX é um formato de arquivo do tipo texto para organização de listagens de bibliografias, tais como livros, teses e artigos. A ferramenta BibTeX é normalmente usada em conjunto com sistemas de preparação de documentos LaTeX. Então, nós utilizamos esse banco de referências e, por ser arquivo texto, ele tem uma grande vantagem. Eu posso ter centenas de referências no meu banco de referências e ele ocupa pouco espaço. Quais são os tipos de entradas BibTeX? Se eu for observar, eles têm várias. Artigo, in-book, capítulo de livro, book, um livro, booklet, um livreto e assim por diante. E cada uma dessas entradas eu devo conhecer. Ao que vale a pena chamar a atenção é uma entrada chamada Monography. Monography é uma entrada criada pela BNT e ela é exclusiva para uso em TCCs e especialização. Monografias de TCC, monografias de especialização devem utilizar a entrada Monography, pois facilita sua compilação quando usar o pacote ABNTeX. Se você for usar essa mesma referência em outros trabalhos, ela será automaticamente considerada como miscelânea, como MISC. Então, quando você vai compilar em outro tipo de referência que não seja a ABNT, se for usar a APA, Humberto Eco ou qualquer outra, ela vai ser considerada como miscelânea. Então, você não vai também perder sua referência e essa citação. Como é que nós fazemos essa conversão? A mais fácil, a mais prática, e que eu digo assim que é mais fácil de aprender, é diretamente no arquivo BibTeX. Você pode elaborar ela a partir de um exemplo e editá-la diretamente no arquivo BibTeX,
ou editar em um outro editor e depois inserir esta referência pós-editada no seu arquivo BibTeX. Dos tipos de referência que estão disponíveis, para esta referência em particular, nós vamos usar a entrada PhD Theses. Ele inicia com @. Todo banco de referências, toda referência que está dentro desse banco, inicia com @. Depois ele vem o tipo da referência, no caso aqui, PhD Theses. Depois vem a chave BibTeX Key, que no caso eu sempre recomendo o sobrenome do autor, ano e uma pequena palavra, a primeira palavra significativa do título. Depois você pode ter vários outros elementos, os elementos que acompanham, no caso o autor, sempre por uma necessidade do pacote ABNTeX e do pacote ABNT, sobrenome, vírgula, os demais nomes, and entre um autor e outro, esse and é a norma do arquivo BibTeX, depois o próximo autor, sobrenome, vírgula, os demais nomes e assim por diante. O título, lembrando que o título sempre tem que estar de acordo com a norma da Biblioteca Nacional, primeira maiúscula, as demais minúsculas com exceção de nomes próprios e siglas. Aqui depois entraria a school, a escola onde foi desenvolvida a monografia, o ano sempre em 4 dígitos, o tipo, doutorado em, o address, cidade de publicação, page name é o nome da página que é dado para a monografia. Aqui no Brasil a gente tem o costume de chamar de folha. Por quê? Porque em 90% dos casos ela é publicada em apenas uma única face. O verso da monografia em geral não é publicado. Então a gente chama de folha esse material. Número de páginas, o mês, note, uma nota opcional que você queira incluir, o review, normalmente utilizado esse campo por quem elabora os modelos para trazer alguma informação complementar, ou você também pode usar para informações complementares ou até para uma futura nota de alguma utilização que você queira dessa monografia. A URL, que é o endereço eletrônico, sempre lembrando que o endereço eletrônico é aquele que leva à página, que leva ao documento. Jamais use o URL de pesquisa. Uma URL Google, além dela ser gigantesca, dali pouco tempo ela já não vale mais. Então uma URL efetivamente leva ao endereço que você está procurando. Aí depois nós temos duas entradas que devem constar, que é a URL Access Date, que é a data de acesso desse documento, e a URL Date, que tem a mesma função. Só que o URL Access Date ela é uma necessidade do pacote ABNT. Por quê? Porque a ABNT ainda utiliza essa entrada antiga, que é composta do dia, espaço, 3 letras e ponto para o mês, espaço, o ano. Aí depois o URL Date, o novo padrão para a data de acesso de uma URL, que é o ano em 4 dígitos, tracinho menos, o mês em 2 dígitos, tracinho menos, e o dia com 2 dígitos. Em seguida temos o fim da entrada BibTeX. Vejam que ela começou aqui logo após o tipo da referência e encerra-se ao final. Os elementos que a compõem, lembrem-se, todos eles devem terminar com uma vírgula, à exceção desse último aqui, que é opcional. Você pode deixá-lo ou não, mas nos demais, todos eles têm que aparecer a vírgula. Se isso não for feito, teremos problemas na compilação dessa referência. A mesma coisa como a chave de fim. Se você não colocar essa chave de fim do banco de referência, ela vai mesclar esta referência com a próxima. Então eu apago todas as entradas para que eu não confunda com as entradas da minha referência. Isso é importante se eu estou trabalhando com um exemplo, porque às vezes eu tenho um valor, alguma informação que não deveria ser usada e acaba, por esquecimento, não substituindo. E aí eu sigo para a minha referência e identifico os diferentes elementos que vão compor o meu banco de referências. Inserindo eles no banco, vejam que eu consegui completar a grande maioria, alguns ficaram em branco, eu deixo em branco.
Se eu quiser, eu posso ou apagar, ou então eu deixo em branco e quando eu encontrar essas informações, complemento. Depois de populada essa minha referência, eu vou para as adequações, para os ajustes necessários. Quais seriam eles? Primeiro, a questão da chave BibTeX. Sobrenome do primeiro autor, o ano de publicação e a primeira palavra significativa do título. Em seguida, eu vou tratar da questão do nome do autor ou dos autores. Nesse caso aqui eu tenho apenas um autor com sobrenome, vírgula, nome. Ele estava todo em maiúscula, eu coloquei apenas a primeira em maiúscula, as demais minúsculas. Por que isso? Se eu deixo com toda em maiúscula, eu vou incorrer em um erro sistemático que é o quê? Quando eu fizer a citação no corpo do parágrafo, esta citação, de acordo com a BNT, deveria ser somente a primeira em maiúsculas, as demais minúsculas. Se eu deixar o sobrenome do autor aqui toda em maiúscula, ele vai aparecer nessa citação com toda em maiúscula. E aí eu vou incorrer num erro que não é culpa do editor. A culpa é de quem fez o banco de referências. E aí, sobrenome. Lembrando que mais? Que somente a primeira letra é em maiúscula. Se eu estiver trabalhando com sobrenomes compostos ou com diferenciais, eles devem ser unidos por uma chave. Chave, espaço, chave. Por exemplo, sobrenome composto, Borba, gato. Eu, Borba, abro chave, deixo um espaço entre elas, fecho a chave e o gato, vírgula, e os demais nomes. Então, com isso, eu transformei o nome antes da vírgula em um único. Eu uso do sobrenome, abre chave, espaço, fecha chave e o segundo sobrenome, unidos com essa técnica, evita erros e sempre funciona. A mesma coisa para o diferencial de família. Por exemplo, temos o filho, neto, sobrinho e assim por diante. Eles podem ser usados da mesma forma, uma única palavra antes da vírgula. E aí o meu pacote BibTeX irá funcionar corretamente. Título. O título, lembrem-se que hoje, pela nova norma, deve ser apenas a primeira em maiúscula, nomes próprios e siglas em maiúscula. Os demais, todos em minúscula. Caso houver subtítulo, este deve ser separado por 2 pontos, seguido de minúscula, a não ser que seja um nome próprio ou sigla. Mesmo que o autor tenha usado outro símbolo para separar o título do subtítulo. Cidade de publicação, eu não sei de onde veio essa neura. Vai procurar o endereço, a cidade de publicação, colocam lá o estado junto. Por favor, o estado é para ser usado apenas quando nós temos homonímia, cidades com o mesmo nome. Menos de 5% das cidades brasileiras apresentam homonímia. Então, se você tem dúvida, não coloque o estado. Com isso, você vai ter 95% de chance de acertar. Então, na dúvida, não coloque o estado. A data de acesso ela tem 2 entradas obrigatórias para quem trabalha com a BNT. No caso, o URL Access Date, o URL Date, que é a nova entrada para a data de acesso, que é utilizada pelos demais sistemas de elaboração de referências. Vejam que tem um certo trabalho, mas a sua referência pode ser elaborada tranquilamente no formato texto, sem você precisar de um gerenciador ou coisa parecida. Como é que eu faria a referência deste vídeo que eu estou trabalhando aqui com vocês? Vídeo ele tem como entrada miscelânea. Por quê? Porque não existe uma entrada específica para vídeo no formato BibTeX. Depois a minha chave de acesso, minha BibTeX Key. Nesta chave ela abriu o banco de referências, nesta chave ela fechou. Recomenda-se deixar uma linha em branco entre uma referência e outra. Agradeço por terem assistido este vídeo. Sucesso a todos!